Gente, na parte 2 do vídeo, peraí, deixa eu dizer primeiro, essa é a parte 3, tá? É pro pessoal não se perder, que às vezes o pessoal abre o vídeo pra saber qual é a parte 3. Pessoal, na parte 2, a gente falou um pouco, né, sobre a teoria de Vygotsky. A gente viu lá que Piaget tem uma teoria completamente diferente da de Vygotsky. Com certeza que nesse livro a gente vai falar um pouco da teoria de Piaget, só que a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, porque aqui o foco é a teoria de Vygotsky. A de Piaget eu falo depois, a de Piaget eu já estudei. Eu também achei incrível a teoria de Piaget. A de Vygotsky também é muito boa. Olha pessoal, eu não quero que vocês esqueçam da ZDP. Zona de Desenvolvimento Proximal, que ela é muito importante na teoria de Vygotsky. Para mim, olha, a zona de desenvolvimento proximal é perfeita, é incrível. A CDP é incrível. Então hoje nós vamos continuar na sessão 1, porque a sessão 1 é muito extensa, então eu estou dividindo em partes, tá bom? Então é uma continuação do P1, da parte 1 do nosso vídeo passado. Então eu vou continuar a leitura. Todos os 3 aspectos da teoria são aplicáveis ao desenvolvimento infantil. Desde o nascimento, as crianças estão em constante interação com os adultos. A gente falou muito disso no nosso vídeo anterior. Lembra que eu falei da escola? O primeiro contato que a criança tem é em casa, com os pais, né? Então, o primeiro contato de cultura que a criança tem é no ambiente de casa. Ou seja, os costumes dos pais, como a mãe age, como o pai age, como que é a relação, em que ambiente que ele está inserido, é um ambiente educativo ou não é, a criança é largada ou não é, então, é esse ambiente aqui que a gente está falando. Então, ó, desde o nascimento, as crianças estão em constante interação com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las à sua cultura. Olha só. Então aqui está dizendo que os adultos, que as crianças elas estão em constante interação com os adultos e que os adultos de forma inconsciente, né, porque ele não vai falar, um adulto quando tenta incorporar uma cultura na criança, ele não pensa, né? Ele não fala assim, você vai ter isso. Não. A cultura já é desse adulto. É uma coisa que esse adulto acredita. Se é uma religião, já é uma coisa que esse adulto acredita. Então não é que, eu vou incorporar tal cultura, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Não, é uma cultura do adulto, é uma cultura nossa, é uma cultura que a gente exerce sem a gente nem mesmo perceber, porque é o nosso modo de vida. Então aqui ele fala assim, que, né, as crianças elas estão em interação com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las à sua cultura e à reserva de significados e de modos de fazer as coisas que se acumulam historicamente. Ou seja, a criança ela pega essa cultura, né, os costumes, a criança ela pega. Se uma criança nasce na França, vai falar francês. Se nasce no Brasil, vai falar português. No começo, as respostas que as crianças dão ao mundo são dominadas pelos processos naturais, especialmente aqueles proporcionados por sua herança biológica. Ou seja, aqui está falando, quando aqui fala de biológica, aqui está falando daquilo que a gente já nasce, que é o nosso cérebro, que é a nossa capacidade de raciocínio, né? Mas, através da constante mediação dos adultos, processos psicológicos instrumentais mais complexos começam a tomar forma. Ou seja, a gente também vai ouvir falar muito de mediação, né? Todos nós somos mediados por algo. Por exemplo,
se uma criança começa a ter fé numa religião, quem foi que a mediou para que se aproximasse dessa religião? Foi um adulto. Se eu estou na faculdade aprendendo medicina, quem é que está me mediando? É a faculdade. Então eu estou aprendendo através da faculdade. Então isso é mediação. Tá bom? Mas através da constante mediação dos adultos, processos psicológicos instrumentais mais complexos começam a tomar forma. Inicialmente, esses processos só podem funcionar durante a interação da criança com os adultos. Como disse Vygotsky, os processos são interpsíquicos, isto é, eles são partilhados entre pessoas. Então, uma pessoa passa para outra aquilo que está na cabeça, né? Os adultos nesse estágio são agentes externos, servindo de mediadores do contato da criança com o mundo. Ou seja, eles mediam, são mediadores externos. Externos, fora. As crianças são internas. Por quê? Porque a cabeça está nelas, né? O cérebro está na criança, então ela é interna. Os adultos são mediadores externos. Isso é comum, tá, pessoal? Isso acontece em qualquer família. Faz parte do ser humano. Então, os adultos são agentes externos, servindo de mediadores do contato da criança com o mundo. Mas, à medida que as crianças crescem, os processos que eram inicialmente partilhados com os adultos acabam por ser executados dentro das próprias crianças. Ou seja, a partir do momento em que a criança vai crescendo, a partir do momento em que a criança ela vai tomando consciência, aí é ela que começa a julgar o próprio mundo, né? A partir aí dos 6, 7 anos, a criança ela começa a julgar o próprio mundo e ela começa a receber influências. Começa não, ela já recebe influências do mundo exterior desde o nascimento. Mas aí quando a criança ela cria esqueci a palavra, uma independência psíquica, ela recebe o que vem de fora, mas ela converte para sua cabeça da sua forma de pensar, da sua forma de agir, ela converte para sua cabeça da forma como mais lhe convém, né? Por exemplo, problemas, ela bota para sua cabeça e resolve na sua cabeça da forma como ela é, né? Então é isso que o texto está falando. Quando essa criança toma uma independência psíquica, né? Então, mas à medida que as crianças crescem, os processos que eram inicialmente partilhados com os adultos acabam por ser executados dentro das próprias crianças. Isto é, as respostas mediadoras ao mundo transformam-se em um processo interpsíquico. É através dessa interiorização dos meios de operação das informações, meio estes historicamente determinados e culturalmente organizados, que a natureza social das pessoas tornou-se igualmente sua natureza psicológica. Então toda aquela cultura que a criança recebeu quando era mais nova já se interiorizou, né? Então ela age de acordo com aquilo que foi passado para ela na infância, não é? Quando começamos este trabalho, Vygotsky, Leontief e eu costumávamos nos encontrar no apartamento de Vygotsky, 1 ou 2 vezes por semana, visando planejar a pesquisa necessária para desenvolver suas ideias. Revimos cada uma dos mais importantes conceitos da psicologia cognitiva.
Pessoal, cognição tem a ver com... Pessoal, ó, cognição é a habilidade de obter conhecimento. Essa habilidade de obter conhecimento, quem tem são só os humanos, tá? Então, quando você ouvir teorias cognitivas, são teorias de como uma pessoa adquire um conhecimento. Cognição tem a ver com a habilidade de adquirir conhecimento, percepção, ok? Então não se esqueçam. Vamos voltar lá para o texto, que está ótimo. Então, continuando no livro, como eu tinha falado, cognição tem a ver com a habilidade de adquirir conhecimento. Aqui fala assim, ó, psicologia cognitiva, que é marque percepção, memória, atenção, fala, solução de problemas e atividade motora. Esses são os pontos das nossas habilidades cognitivas que são exclusividade dos seres humanos. Os animais podem até ter um deles, mas é motora, é mecanicista. Os animais, eles agem, talvez eles agem com alguma dessas formas, mas os animais são diferentes porque é mecânico, entendeu? Já é algo que já foi projetado. Nós não, nós temos como mudar. Por exemplo, se a gente... o raciocínio, por exemplo. Raciocínio, os animais não têm, mas nós temos. Não é algo mecânico o nosso raciocínio muda, os animais não. Os animais, se eles têm alguma dessas habilidades, que vocês nunca vão achar um animal que tenha todas essas habilidades, é mecânico. Já nasceu com aquele animal, ter aquele comportamento, né? Ter aquela atenção, entendeu? Seres humanos não, ok? Então, cognição, eu vou repetir, gente. Cognição é percepção, memória, atenção, fala, solução de problemas e atividade motora. Atividade motora, isso mesmo, gente. Em cada uma dessas áreas, peraí que sumiu aqui. Em cada uma dessas áreas, tivemos de propor novos arranjos experimentais que incorporassem a noção de que, à medida que os processos superiores tomam forma, a estrutura total do comportamento se modifica. Nessa ocasião, eu ocupava a posição de diretor do laboratório de psicologia no Instituto Krupskaya de Educação Comunista, cujo nome havia sido dado pela esposa de Lenin, que após a Revolução concedera extraordinário apoio ao trabalho educativo da URSS. O instituto localiza-se de frente à instituição que se chamava então Segunda Universidade de Moscou. Agora se chama Instituto Pedagógico. Recorrendo aos alunos da universidade, formei um vínculo de estudantes de psicologia, no qual discutíamos as ideias de Vygotsky. Cada um dos colegas e alunos de Vygotsky incumbia-se da tarefa de inventar modelos experimentais para o desenvolvimento do comportamento instrumental. O desenvolvimento da memória tornou-se a área de competência especial de Alexei Leontiev. Trabalhando com crianças normais e retardadas de várias idades, Leontiev fez um projeto na qual estímulos auxiliares poderiam ser usados pelo sujeito para ajudá-lo
a relembrar a série de estímulos apresentados pelo experimentador. Ou seja, pessoal, eles usavam técnicas para poder ajudar essas crianças retardadas, digamos assim, né, que aqui no livro, né, deficientes mentais ou talvez um pouco retardado, eles usavam como base a psicologia cognitiva, lembra? Memória, atenção. Então era através disso que eles criavam técnicas que poderiam ajudar a desenvolver a cabeça dessas crianças que tinham deficiência. Vocês estão percebendo, gente, a inteligência? Eles utilizavam da psicologia cognitiva para poder desenvolver a capacidade mental dessas crianças retardadas. Vamos prosseguir no livro. Além disso, Leontiev demonstrou que o processo de domínio da memória por mediação é longo e difícil. Olha aí, pessoal. Primeiro ele usou ele usou uma das como que eu posso dizer? Sumiu de novo a palavra. Ele usou uma das funções da psicologia cognitiva, que é a memória, para ajudar no desenvolvimento dessa criança. Percebe a inteligência? Pessoal, apesar da criança ser retardada, segundo Vygotsky, o ser humano é algo que muda. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Vygotsky, ele não acredita que o ser humano é algo mecanicista. Vygotsky, ele acredita que o ser humano muda. É por isso que na época em que Vygotsky começou a estudar o ser humano em si, ele foi brilhante, muito contemporâneo para sua época. Porque, como eu falei no nosso vídeo parte 2, os surdos, mudos, deficientes intelectuais, eles eram considerados um fardo para a sociedade, alguém que não valia para nada. Mas através das teorias cognitivas, Vygotsky, ele acreditava que essas pessoas poderiam se desenvolver, mesmo que um pouquinho só, essas pessoas poderiam se desenvolver através das técnicas que ele aplicava, através das teorias que Vygotsky aplicava, como esse que a gente leu, né? Da teoria cognitiva, que, por exemplo, é a memória. Então, estimulava. E dessa forma, o indivíduo ele poderia ter uma certa evolução, um certo desenvolvimento mental, mesmo que pouco. Então vamos continuar. Além disso, Leontiev demonstrou que o processo de domínio da memória por mediação é longo e difícil. Ou seja, ele era o mediador, né? O psicólogo é o mediador dos problemas do cliente. O cliente chega com um problema, é o psicólogo que vai mediar o problema para achar uma solução juntos. Ou seja, Leontiev demonstrou que o processo de domínio da memória por mediação é longo e difícil. Ele era o mediador dessas crianças retardadas, né? Digamos assim, um exemplo. No começo, as crianças muito pequenas, às quais foram apresentados lembretes de mais ou menos uma dúzia de palavras comuns,
tal como o retrato de um trenó para ajudá-las a lembrar-se da palavra cavalo. Não prestavam a menor atenção aos lembretes. Ou seja, pessoal, aqui o que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Vocês lembram que eu falei que eles estavam usando técnicas de memória para ajudar essas crianças retardadas mentais? Então, o que Leontiev ele fez? Ele colocou mais ou menos uma dúzia de palavras comuns, né? Palavras comuns, como porta. Aqui no caso deu o exemplo do cavalo. Ele colocou lá, ele escreveu cavalo. Falou assim, esse papel rosa tá escrito cavalo. Tá bom? Ele falou para a criança, esse papel rosa tá escrito cavalo. Depois ele colocou a imagem de um cavalo. Para poder treinar a memória dessa criança. Né? Por exemplo, papel rosa, cavalo. Essa imagem aqui é um cavalo. Compreenderam o raciocínio? Então vamos ver o que aconteceu? Mas essas crianças, elas não prestavam a menor atenção aos lembretes. Então, essas crianças podiam lembrar-se de 2, 3 ou 4 palavras, mas não sistematicamente. E sem dar qualquer demonstração de que estavam empenhadas em alguma atividade especial que lhe assegurasse a recordação. Esse é um problema que todo psicólogo vai enfrentar. Quando o paciente precisa de ajuda, mas eu não vou falar que não quer ajuda. Talvez não ache um motivo para querer, ou talvez não consiga, como no caso dessas crianças que eram retardadas, talvez, né, para elas tanto faz, né? Mas os estudiosos, os governos sabem, é dever deles cuidar do desenvolvimento saudável de crianças, adultos deficientes, adolescentes, não é? Aí vamos ver como que termina essa novela. Então, eles não demonstravam que estavam empenhados nessas atividades que lhe assegurassem a recordação. Então, ele mostrava que aquele papel estava escrito cavalo e se referia à imagem, mas eles não demonstravam que estavam raciocinando. Eles não demonstravam isso. Aí aqui diz: nós chamamos este tipo de comportamento, nós chamamos que este tipo de comportamento, que é uma recordação natural, uma vez que o estímulo parece ser lembrado por um processo de impressão direta, sem mediadores. Né? Ou seja, eles chamavam de recordação natural. Né? Por exemplo, então, a habilidade de raciocínio, ela não estava assim, completa, digamos assim. Mas, assim, de uma forma natural, pela inteligência, né? A criança sabia que aquilo era daquilo, mas as outras não acertavam. O que dava para ela pegar, ela pegava, né? De forma raciocinar, né? Então, esse raciocínio direto, né, da criança que não parecia demonstrar muita atenção, foi chamada de impressão direta. Então,
Continuando, um pouco mais tarde, né, depois de alguns anos, a criança podia começar a anotar os lembretes ou estímulos auxiliares, como os chamávamos. Embora os estímulos auxiliares às vezes ajudassem a criança, com igual frequência falhavam na tarefa de fazê-la relembrar os estímulos que pretendiam evocar. Em vez disso, a criança simplesmente incorporava-os a uma cadeia de associações. Assim, se trenó era o lembrete, uma criança podia acabar se lembrando de neve, em vez de cavalo. Por quê? Porque a figura trenó, onde que a gente usa o trenó? Na neve. Então, em vez de cavalo, ela podia lembrar de neve. Então, são assimilações. Assimilações. Entendeu? Embora os estímulos auxiliares às vezes ajudassem a criança com igual frequência, falhavam na tarefa de fazê-la relembrar os estímulos que pretendiam evocar. Em vez disso, a criança simplesmente incorporava-os a uma cadeia de associações. Assim, se trenó era o lembrete, uma criança podia acabar se lembrando de neve em vez de cavalo. Contudo, mais tarde, a criança podia usar tais lembretes prontos de forma muito eficiente. Mas o processo de uso de estímulos auxiliares ainda era externo à criança, no sentido de que as conexões entre os estímulos a ser lembrado e os lembretes eram dados pelo sentido convencional das palavras, isto é, pela cultura. Então, pessoal, vamos raciocinar no que a gente acabou de aprender. Até aqui, a gente falou sobre os estímulos das crianças, dos lembretes. Ok? Então, pessoal, aqui ele está falando que o raciocínio da criança ainda não está completamente desenvolvido. Aqui lembrando que aqui nós estamos falando de crianças de até 3 anos. Então, como que é a visão de mundo para uma criança de 3 anos? É através de associação e não de raciocínio. O raciocínio ele está sendo treinado a partir dessa fase. A partir das associações, o raciocínio está sendo treinado. Aí você me pergunta, mas Jean, o que tem a ver com o que você falou das crianças retardadas? Pessoal, o que tem a ver é o seguinte: se depois dos 4, 5 anos a criança ela continua tendo esse mesmo comportamento, essa dificuldade de raciocínio, pode ser feito esse exercício que esse filósofo fez. Compreenderam? Esse exercício de memorização, treinar a memorização. Porque uma criança de 3 anos, a função cognitiva dela de memória vai se aguçando, né? Precisa se aguçar para que as outras funções cognitivas elas possam surgir. Vocês estão compreendendo, gente? Cada fase da nossa vida, infância, é uma evolução das funções cognitivas. Então é por isso que o livro aqui, no começo do parágrafo, falou das crianças retardadas mentais. Tá bom? E é aí que também que entra a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é através da Zona de Desenvolvimento Proximal que nós iremos conseguir saber a idade mental do indivíduo. E assim, através das funções cognitivas, saber em qual dessas funções cognitivas esse indivíduo está tendo dificuldade de se desenvolver. É a atenção? É o raciocínio?
É a memória? Se é, vamos treinar. Vamos achar métodos com outros filósofos, que tem muitos filósofos. Se é, vamos ajudá-lo a desenvolver. É como falou o livro. Nós somos mediadores. Os profissionais são mediadores dessas pessoas. Um bebezinho quando nasce, quem que é o mediador dessa criança que vai crescer? Os pais. Não é? Então é isso. Compreenderam? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Agora vamos continuar o livro. O livro é muito extenso, gente. Eu tô achando que vai dar umas 200 partes. Então, nós chamamos este tipo de comportamento, né, como este comportamento como recordação natural. Ou seja, é algo natural da criança, é algo ainda que está em desenvolvimento. Uma vez que o estímulo parece ser lembrado por um processo de impressão direta. Então é uma impressão direta. É como se você tivesse um CD virgem que você fosse colocando informação, né? Uma impressão direta da criança, né? Uma impressão direta sem mediadores. Quando uma criança vê uma borboleta, olha que bonito. Não houve mediador para ela ver. Ah, é o quê? Uma borboleta. Ah, entendi. Mas o que essa borboleta tem a mais? Tem muita coisa a mais, só que a única coisa que a criança vê é uma borboleta. Só. Mais pra frente, ela vai saber, né? Borboleta tem isso, tem aquilo, né? Então é isso, pessoal. Um pouco mais tarde, agora nós vamos falar, depois de alguns anos que essa criança se desenvolve, um pouco mais tarde, a criança podia começar a anotar os lembretes ou estímulos auxiliares. Estímulos auxiliares são aquelas colinhas que a gente tem, né? Por exemplo, pense em cadeira. Quando você pensa em cadeira, o que você lembra? Mesa. Então a cadeira é um estímulo auxiliar para você lembrar de mesa? Então, ou estímulos auxiliares, como os chamávamos. Embora os estímulos auxiliares às vezes ajudassem a criança com igual frequência, falhavam na tarefa de fazê-la relembrar os estímulos que pretendiam evocar. Em vez disso, a criança simplesmente incorporava-os a uma cadeia de associações. Então, ao invés... Pessoal, me perdi aqui, desculpe, é que eu dei uma saidinha. Eu pausei o vídeo e dei uma saidinha. Deixa eu ler aqui de novo para mim voltar na raiz. Um pouco mais tarde, a criança podia começar a anotar os lembretes ou estímulos auxiliares. Lembretes, lembra que eu falei? Quando você ouve falar cadeira, você lembra de mesa. É como se fosse um lembrete, e ao mesmo tempo que é um lembrete, é um estímulo auxiliar, porque ele estimula você a lembrar de certo objeto. Embora os estímulos auxiliares às vezes ajudassem a criança, né, na tarefa de fazê-la relembrar os estímulos que pretendiam evocar. Ou seja, ajudava a criança, né, a lembrar de certas coisas, né, do que ela queria. Em vez disso, a criança simplesmente incorporava-os a uma cadeia de associações. Ou seja, a criança ouviu falar na palavra cadeira, lembrou de mesa. Aí ela começava a fazer mais associação. Mesa. Ah, mesa, almoço. Almoço, comida. Comida. Prato, panela, fogão. Então, vocês perceberam? Assimilações, estímulos auxiliares, não é? Então, assim, agora o livro vai falar o que eu acabei de falar.
Assim, se trenó era o lembrete, por exemplo, assim, se a palavra trenó era um lembrete, uma criança podia acabar se lembrando de neve em vez de cavalo. Contudo, mais tarde a criança podia usar tais lembretes prontos de forma muito eficiente. Mas o processo de estímulos auxiliares ainda era externo à criança, no sentido de que as conexões entre os estímulos a ser lembrados e os lembretes eram dados pelo sentido convencional das palavras, isto é, pela cultura. Foi aí que eu parei, né, pessoal? Então, pessoal, resumindo, tudo bem, criança fez associações, cadeira, mesa, panela, comida. Só que tudo isso é externo. Por enquanto é externo. É cultural. Por enquanto, o que a criança está absorvendo é cultural. Gente, tudo que a gente tem na nossa casa é cultural. Cama é cultural. Cadeira é cultural. Em outros países, eles sentam no chão. É cultural. Eles sentam no chão. Isso não quer dizer que eles não tenham dinheiro para comprar uma cadeira, mas é que é costume deles sentar no chão. Então é algo externo, por enquanto, para a criança, porque depois a criança ela vai aprender que tem pessoas que não usam cama para dormir, tem pessoas que sentam no chão. Compreendem? Por isso que aqui o livro fala que ele é cultural. Aí o texto continua assim, ó. Só um pouco mais tarde, com 9 anos ou 10 anos de idade, começamos a observar uma mediação interiorizada, quando a criança começava a criar seus próprios lembretes de forma que virtualmente qualquer estímulo auxiliar seria eficaz na assistência à memória. Então, aqui o texto fala que a partir dos 9 a 10 anos, que a criança começa a se mediar, a mediar o que ela já sabe, né? A mediar o que ela já sabe. Então, a ideia de usar os dois conjuntos de estímulos, um conjunto primário, que tinha de ser dominado, e outro conjunto auxiliar que podia servir como instrumento para dominar o conjunto primário, tornou-se o instrumento metodológico central em todos os nossos estudos. Gente, tem um erro no livro. Aqui, ó, era para estar escrito foram. Está escrito eoram. O erro não é meu, hein? Eu acho que todo mundo que comprou esse livro viu isso. Então, ó, foram realizados experimentos anteriores para saber como são feitas as escolhas complexas. Em tais estudos foram empregados adultos treinados que foram solicitados a apertar uma ou várias chaves de telégrafo quando lhes fosse apresentado um estímulo. Ou seja, eles teriam que apertar uma ou várias chaves, né, de telégrafo, dependendo do estímulo que fosse solicitado. Comparando a velocidade de uma única resposta a um único estímulo com o tempo requerido para escolher entre dois ou mais estímulos, muitos pesquisadores esperavam ser capazes de estudar a psicologia de uma maneira única. Não, pessoal, desculpa. Muitos pesquisadores esperavam ser capazes de estudar a psicologia de uma única escolha e de distinguir entre o processo de escolha e outros processos, tal como a diferenciação do estímulo e a organização de uma resposta motora. Vygotsky criticou severamente esse trabalho, apontando contradições nos resultados típicos
que sugeriam a necessidade de uma nova maneira de tratar os processos de escolha. Em vez de confiar nos dados obtidos com os adultos treinados, Natália Marozoca estudou o desenvolvimento das escolhas complexas nas crianças pequenas. Em seu experimento, Natália pedia a uma criança pequena de 3 ou 4 anos a realização de uma tarefa simples. Apertar o botão quando ela vir um cartão vermelho. Ou seja, a criança tinha que apertar o botão quando ela visse um cartão vermelho. Em seguida, 2 ou 3 cartões eram simultaneamente mostrados à criança e havia 3 chaves para ser apertadas. Ou seja, a Natália ela foi um pouco sacana, né? Ela mostrou uma chave que a criança tinha que apertar. Por exemplo, ela mostrou, ela falou assim, aperta a chave rosa. Quando o cartão vermelho aparecer, você aperta a chave rosa. Mas aí, sem a criança saber, apareceu mais 2 chaves. Verde, amarela, e apareceu mais 2 cartões. Azul, verde. Olha só como a Natália queria testar essa criança. Vamos ver o que aconteceu. Então assim, aperte o botão quando ela visse o cartão vermelho, né? Que era para ela apertar tal botão quando ela visse o cartão vermelho. Em seguida, 2 ou 3 cartões eram simultaneamente mostrados à criança. E havia 3 chaves para ser apertadas. Foi o que eu disse. Natália foi sacana para testar mesmo a criança. Quando tais complicações foram introduzidas, ou seja, a criança pensou, poxa, mas não era para mim apertar o botão quando aparecesse o cartão vermelho? Por que apareceu esse monte de botão e esse monte de cartão? Assim, na cabeça da criança, né? Então, quando tais complicações foram introduzidas, o fluxo sistemático de resposta da criança se desintegrou. A criança frequentemente esquecia qual a cor que se associava a cada chave. Ou seja, a criança não conseguia raciocinar, né? Ela ainda não tinha, ela não raciocinava. Na cabeça da criança estava aquilo que a doutora falou. Aperte esse botão quando aparecer o cartão. Mas aí mudou. O que a doutora falou mudou. Apareceu várias chaves, vários cartões. Então mudou. Entendeu? Então, a criança ela frequentemente esquecia qual a cor que se associava a cada chave. Mesmo se a criança recordasse que chave deveria apertar, em que chave deveria apertar, em resposta a certos estímulos, todo o método de resposta era bastante diferente do dos adultos. Tão longo um estímulo era exibido, a criança começava a responder, mas a resposta não tinha nenhuma direção especial. Nenhuma escolha fora feita entre respostas alternativas. Ela, pelo contrário, movia-se excitantemente como se estivesse escolhendo entre seus próprios movimentos em vez de entre os estímulos. Os estudos de escolhas feitos por Mariana foram gradativamente transformando-se em uma pesquisa sobre a memória, do tipo que Leontiev estava realizando na época, uma vez que tinha descoberto ser difícil para a criança lembrar que estímulos se associavam a que respostas. Mariana começou introduzindo estímulos auxiliares no experimento da reação da escolha. Assim, mostrava-se à criança o retrato de um cavalo com o retrato de um trenó colado à chave apropriada. Quando Mariana Trassoy, a maneira pela qual as crianças começavam a usar os estímulos auxiliares para guiar suas respostas escolhidas, descobriu que as regras que governam a aquisição da memória através de um intermediário aplicavam-se igualmente à memória requerida no experimento de escolha.
Levina efetuou estudos sobre o papel organizador da fala. Superficialmente, esse trabalho parecia muito diferente daquele desenvolvido por Leontiev e Mariana, mas a ideia subjacente era exatamente a mesma. Embora Piaget nos tivesse impressionado com seus estudos sobre as relações entre linguagem e pensamento na criança... Gente, agora eu lembrei porque que eu sempre errei o título desse livro, porque eu já estudei Piaget, e Piaget falava muito sobre pensamento. Então, embora Piaget nos tivesse impressionado com seus estudos sobre as relações entre linguagem e pensamento na criança pequena, discordamos fundamentalmente da ideia de que a fala inicial da criança não representa um papel importante no pensamento. Ou seja, aqui para eles, a linguagem da criança, ela não representa um papel fundamental no pensamento. Então, para a criança pensar num objeto, ela não precisa descrever ele. Compreende? Entendeu? Compreendem? As fases do desenvolvimento das relações fala-pensamento, de acordo com Vygotsky, eram mais ou menos a seguinte: os aspectos motores e verbais do comportamento estão misturados, ou seja, para ele, fala e pensamento estão misturados. Vocês acabaram de ver, pessoal? Primeiro, né, para Piaget, né, para Piaget, as relações entre linguagem e pensamento da criança não tinham nada a ver. Já para Vygotsky, né, os aspectos motores e verbais do comportamento, eles eram misturados, ou seja, um dependia do outro, não que era obrigatoriamente, mas um dependia do outro, né? Tipo assim, Vygotsky, ele pensava de certa forma. Para essa criança saber que isso aqui é um pente, para ela saber que isso é um pente, ela precisa saber, né? Ela precisa identificar as características. E como que ela vai fazer isso? Pela fala, não é? Então, a fala envolve os elementos referenciais, a conversação orientada pelo objeto, as expressões emocionais e outros tipos de fala social. Em virtude de a criança estar cercada pelos membros mais velhos da família, a fala começa cada vez mais a adquirir traços demonstrativos, o que permite que a criança indique o que está fazendo e quais são suas necessidades. Após algum tempo, a criança, fazendo distinções para os outros com o auxílio da fala, começa internamente a fazer distinções para si mesma. Então era isso que Vygotsky estava falando, do pensamento e linguagem, né? Então, através da fala, no interior da criança, ela começa a fazer distinções para ela mesma do que é pente, do que é escova, do que é máquina de cortar cabelo, porque, querendo ou não, esses três objetos, eles têm algo em comum, mas cada um serve para certo tipo de trabalho, né? Então, desta forma, a fala deixa de ser apenas um meio para dirigir o comportamento dos outros e começa a desempenhar a função de autodireção, que foi aquilo que eu falei, que é a fase onde a criança ela começa a ter uma independência psíquica, né? Então, Levina pediu às crianças de 3-4 anos que solucionassem problemas análogos
aqueles que Wolfgang Kohler propusera a seus chimpanzés. Ela fez testes com chimpanzés. Obter objetos desejados fora de alcance. Por exemplo, um pedaço de açúcar era colocado em cima de um armário fora do alcance da criança e uma vara colocada nas imediações no chão. Ou seja, ela estava querendo testar a inteligência da criança, assim como ela quis testar a inteligência do chimpanzé. Ou seja, ela botou uma vara ali no chão e falou, ó, tem um brigadeiro ali em cima. Tenta pegar ele. O chimpanzé, né, provavelmente ela colocou uma fruta, uma banana ali, né? E, né, talvez tenha deixado o chimpanzé com fome, né? Deixou uns dias o chimpanzé sem comer e deixou a banana ali. Vamos ver o que aconteceu? Eu também estou curioso aqui para saber o que aconteceu. Né? Então, ela, né, colocou uma vara no chão. Tá, tudo bem. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então ela colocou, né, um pedaço de açúcar fora do alcance da criança. Viu-se uma das crianças comportar-se da seguinte forma enquanto falava consigo mesma. Então, agora eu vou ler um trecho do livro aqui, tá? Um trecho do livro que fala sobre esse experimento. Este doce está tão alto, abre aspas, nesse momento a criança sobe no sofá e pula para cima e para baixo. Fecha aspas. Eu tenho de chamar mamãe para que ela o pegue para mim. Aí a criança pula mais algumas vezes. Não há maneira de alcançá-lo. Ele está tão alto. Nesse momento, a criança pega a vara e olha para o doce. O papai também tem um armário alto e às vezes ele não consegue alcançar as coisas. Não, eu não posso alcançá-lo com a mão. Eu ainda sou muito pequeno. É melhor subir no banco. A criança sobe no banco, agita a vara em círculos. Ela pega a vara e começa a agitá-la em círculos, a qual atinge o armário. Pam, pam. Neste momento a criança começa a rir. Dá uma olhada no doce, pega a vara e atira o doce para fora do armário. Aí está. A vara o alcançou. Tenho de levar esta vara para casa comigo. É muito engraçado, né, pessoal? Então, aqui a gente pode ver que a criança ela conseguiu raciocinar, né? Ela conseguiu solucionar o problema, né? Que era pegar o doce. Então, esse foi um experimento que a doutora fez com com crianças de 3 a 4 anos. Então, aí ela conseguiu raciocinar. Vygotsky prestou atenção especialmente à maneira pela qual a fala aparentemente egocêntrica em tarefas como esta começa a desempenhar um papel na execução de ação e em seguida no planejamento da ação. Em um momento qualquer no decorrer da solução desses problemas, a fala deixa de apenas acompanhar a ação e começa a organizar o comportamento. Em suma, ela alcança a função instrumental que ele acredita ser característica de todas as crianças mais velhas e dos adultos. Ou seja, pessoal, como que a gente pode enquadrar esse exemplo, a teoria de Vygotsky sobre a linguagem e o pensamento? Porque assim, a criança ela começou a raciocinar, ela começou a falar consigo mesmo. Como que eu vou pegar esse doce? Esse doce... Aí a criança começou a descrever. Esse doce está muito alto. Sou pequeno, não consigo. Talvez eu devesse chamar minha mãe para pegar, só que a mãe não estava. Foi aí que ela viu a vara. Uma vara. A vara é alta, a vara é longa. Talvez se eu pegasse essa vara e puxasse o doce, talvez eu conseguiria tirar o doce do armário. E foi isso que ela fez. Mas como que a criança conseguiu fazer isso?
através do raciocínio. Do raciocínio, da linguagem interior, gente. Da linguagem interior, a criança conseguiu raciocinar e resolver esse problema. Então, gente, aí, nesse caso, entra duas funções cognitivas humanas: o raciocínio e a solução de problemas. Entenderam? E não vamos esquecer que Vygotsky, ele fala muito de funções instrumental. A função instrumental é essa. A função instrumental, linguagem. Quando ele fala em função instrumental, é linguagem, é tudo aquilo que a gente põe para fora. É tudo aquilo que são as funções cognitivas que a gente expõe para fora. Ok? Então, funções instrumentais para Vygotsky é isso. Tá ok, pessoal? Pessoal, nosso vídeo está ficando extenso, tô começando a ficar sem voz. Na parte 3, que será P... Não, parte 3 não, parte 4 já, né? Na parte, deixa eu ver, 2... Ah, não, parte 3, é. Na parte 3, P3, a gente vai continuar esse raciocínio sobre Vygotsky, linguagem, desenvolvimento, e eu esqueci o outro que eu acho que é pensamento. É que é muita coisa, tá bom, pessoal? Então, nos vemos no P3, no P4. É P4, gente! Ó, teve a introdução, teve o segundo, esse é o terceiro e o quarto. Então a gente se vê no P4, se vocês verem o vídeo agora, se saiu, ou a gente se vê numa outra hora. Tchau, pessoal! Gente, na parte 2 do vídeo, peraí, deixa eu dizer primeiro, essa é a parte 3, tá? É para o pessoal não se perder, que às vezes o pessoal abre o vídeo para saber qual é a parte 3. Pessoal, na parte 2, a gente falou um pouco, né, sobre a teoria de Vygotsky. A gente viu lá que Piaget tem uma teoria completamente diferente da de Vygotsky. Com certeza que nesse livro a gente vai falar um pouco da teoria de Piaget, só que a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, porque aqui o foco é a teoria.